Assim como os smartphones, os smartwatches estão ganhando espaço na população, cara. Muita gente se interessando, quase todo mundo tem desses reloginhos digitais. Além de ver a hora com estilo, a gente consegue monitorar o nosso sono, monitorar a atividade física para você que gosta de caminhar, para você que gosta de correr, quer monitorar também sua frequência cardíaca, oxigenação do sangue. Tem modelos completos aí, modelos de 4, 5 mil reais, até mesmo modelos importados que você pode chegar a pagar 100, 150 reais e ter um reloginho bem bacana aí no seu pulso. Só que a grande dúvida e o que eu recebo muito no WhatsApp aqui da loja são sobre manutenções desses reloginhos, cara. Vale a pena fazer? Não vale? E é isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Tem algumas coisas técnicas e tem bastante coisa que eu quero que vocês fiquem claros aí sobre esse tipo de manutenção. Vale a pena? Não vale? Até quando vale a pena? Então, no vídeo de hoje vocês vão entender um pouco sobre isso. E no final do vídeo eu vou dar dicas extras para você que tem o seu relógio aí que não liga em casa, um passo a passo do que você pode fazer para tentar ressuscitar o bichinho aí, fechou? Então bora pro vídeo, vem para esse conteúdo que tá bem bacana, bora pra bancada! Vamos lá, galera, eu tô com um exemplar aqui, que é um relógio da Xiaomi, um Amazfit. Tá? Inclusive foi uma cliente que mandou pra gente lá de São Paulo, que a gente sabe que os reparos e lugares que mexem com esse tipo de relógio aqui estão cada vez mais escassos. Por mais que eles estão aumentando aí as vendas e a procura desse tipo de relógio, a parte de manutenção é um pouco mais complicada para reparos aí, né? Para substituição de peças. Exemplo, uma tela dessa quebrou, uma bateria, que é o caso desse relógio que eu já vou mostrar para vocês, deu defeito. Então esse tipo de substituição e procura para esse tipo de peça para reparo é um pouco mais escassa e entra aquele detalhe do se vale ou não a pena arrumar certos relógios. Vamos lá, esse aparelho aqui, ó, é um relógio que hoje custa no Mercado Livre, ó, a gente tem o preço dele aqui, ó, de R$ 465 reais. Um relógio novo, do mesmo modelo, vai chegar na sua casa aí perfeitamente funcionando. E se liga só, às vezes pode aparecer, aí, às vezes você tem um relógio desse que está com a tela quebrada. Se a gente for pesquisar por cima telas, ó, tela Xiaomi GTS 2, a gente encontra a maioria das peças fora do Brasil, tá vendo? AliExpress, então a gente acaba encontrando, mas ó, a gente tem que fazer a importação, trazer, tem mais a mão de obra aí. Então no final das contas acaba ficando sempre metade do valor do aparelho para recuperar, até mesmo o valor de um smartwatch novo, como esse daqui, ó. Como esse daqui. Esse caso aqui é um relógio que entrou pra gente que ele não ligava. Vocês podem ver, a bateria dele tá totalmente estufada, ó. A bateria aqui tá estufada, essa daqui é uma bateria nova, tá? E aí na parte técnica sempre entra a questão do seguinte, a maioria dos relógios não encontra bateria original, que já vem com esse circuito eletrônico aqui, ó. Que a gente fez? A gente fez a substituição somente da célula desse relógio. Essa é a célula original, então a gente tirou essa célula daqui e colocou uma nova célula nesse circuito aqui, tá? E o relógio permaneceu sem ligar. Então aqui a gente tem um possível defeito ou nesse circuito aqui em cima, ou até mesmo no circuito eletrônico de carga do equipamento. A gente consegue fazer alguns testes iniciais aqui nesse relógio para a gente começar a ter um norte do que é o defeito, mas o vídeo de hoje é basicamente falando se compensa ou não arrumar. Exemplo, esse relógio aqui, a gente cobrou R$ 250 reais para fazer esse trabalho de transplante do cabo flat da bateria original com a célula nova, mais a mão de obra. Porque tem aparelhos que podem ficar até mais caros. Esse, no caso, né, ficou um pouco mais caro, chegando a ser metade do valor de um relógio novo. Por conta do valor da tela. Exemplo, essa tela a gente só consegue tirar pela frente, né? A gente só consegue ter acesso para dentro do relógio tirando essa tela daqui. Então, vão ter manutenções que vocês vão fazer no smartwatch de vocês que pode ficar mais em conta e pode ficar mais caro, devido à complexibilidade de abrir um relógio, aos riscos que a gente tem quando mexe com um equipamento desse daqui. Exemplo, eu vou pegar um exemplo para vocês de um outro Xiaomi. Esse Xiaomi aqui é um T-Rex. Então a gente sabe, se a gente pesquisar ó, por um Amazfit, Amazfit T-Rex, acho que esse aqui é o 2.
Então a gente já vê ó, que são relógios com valor maior, relógios de R$ 1.500, relógios de R$ 1.200. Então são relógios sim que tem casos aí que dá certo de fazer aí a recuperação e fica assim viável de consertar um aparelho desse. Exemplo, para a gente trocar uma bateria desse equipamento aqui, a gente abre pelas costas, tá? Então aqui a gente não tem o risco de tirar uma tela e danificar uma tela. Então a probabilidade desse relógio ficar mais em conta o conserto do que esse da Amazfit que custa aí R$ 500 novo é muito mais em conta, é muito mais barato. É claro, depende do que você vai trocar dentro de um relógio desse aqui. A maioria das vezes a gente só precisa às vezes trocar um botão. Inclusive tem vídeo no canal mostrando para você que tem um relógio da Samsung aí que está com problemas de ligar ou em looping. Tem um problema crônico que dá no flat dos botões. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você ver depois. E entra nesse caso do compensa ou não. Nesse caso aqui, compensa trocar uma bateria. É um relógio de R$ 1.500, R$ 1.200. E também temos esse outro aqui, ó, que é um relógio da Samsung. Esse aqui é um relógio da Samsung que também abre pela parte de trás. A grande maioria abre pela parte de trás. Só que esse daqui, a gente já tem um problema aqui de oxidação. Tá vendo? E a gente vai entrar no caso também falar sobre oxidações, sobre, pô, meu relógio é à prova d'água e eu entrei na água durante algum tempo e ele parou de funcionar. E pode acontecer, galera. O que acontece? Relógios que são à prova d'água, eles com o tempo, o esquentar, até mesmo no dia a dia, no nosso pulso ali, acaba enfraquecendo um pouco a vedação e acaba entrando água, tá? Isso é bem comum na maioria dos relógios. Eu vou mostrar um exemplo bem drástico que tem aqui na nossa assistência, tá? Nesse caso aqui, teve oxidação nessa tela, então aqui precisa substituir a tela e ele também não está carregando. Às vezes pode ser somente um choque de bateria aí, ele ter ficado muito tempo aí descarregado, pode ser somente isso que volte a funcionar. Mas exemplo, uma tela dessa daqui é bem mais cara, então acaba não compensando. Por quê? A gente não sabe como é que está mais adentro, olha a situação que está de oxidação. Então aqui é um caso que não compensa. Então às vezes seu relógio pode chegar aqui, a gente abrir e tá num estado bem ruim aí, realmente não vai compensar, cara. Olha o caso desse T-Rex aqui, a gente tá com dois aqui, esse daqui, água do mar. Olha só o que aconteceu com esse relógio. Tá, um relógio que, segundo o cliente, nunca foi aberto, todo original. E oxidou muito, 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 cara. Então aqui, inviável. Aqui a gente perdeu a placa principal, que é a placa-mãe. Provavelmente aqui a tela em si pode estar assim, ok, mas o conector da tela, né, que tem cabos flats que conectam aqui, deve estar tudo oxidado, tudo enferrujado. Então é um relógio que acaba se perdendo. Inviável a recuperação desse relógio aqui, super inviável. Temos um outro modelo da Amazfit, ó. Um outro modelinho da Amazfit que também está bem oxidado. Esse menos, né? A gente não tem um nível tão grande de oxidação, mas a placa-mãe do aparelho foi embora. E falando de peças de reposição, placa-mãe a gente encontra de smartwatch? Não encontra, cara, a não ser que existe uma assistência técnica que só mexa com isso, que tem várias sucatas, que nem isso aqui virou uma sucata. Se um dia chegar um relógio desse daqui precisando de uma carcaça, precisando de alguma coisa que ainda está reutilizável aqui, a gente vai conseguir achar, porque tem peças que não encontram. O que dá para encontrar na internet aí é tela e bateria dos smartwatches de renome. Exemplo, esses da Amazfit, os Garmin, os Apple, os Xiaomi, esses aí acabam encontrando. Tem relógios que nem a gente vende relógio aqui na loja, esses reloginhos importados que vocês devem estar cansados de ver na internet. São reloginhos aí de R$120, de R$100. Esse tipo de relógio aqui, por mais que eles façam as mesmas funções de um relógio mais caro, é claro, não tão preciso, né? Isso aqui é um relógio de R$100, isso aqui é um relógio de R$1.200, esse é um de R$500. Tem os Apple Watch aí que chega a R$3.000, R$5.000. Então assim, é mais para fim estético. Se você tem um desse, molhou, quebrou a tela ou parou de funcionar, infelizmente esse tipo de relógio é descartável e não tem nem peças de reposição para esse daqui. E entra no caso dos aparelhos que são mais caros. Exemplo, a gente tem aqui a gente tem aqui um Apple Watch Série 3 que está com o display danificado. Olha só, ele está quebrado aqui o vidro e o display também está danificado. Eu não tenho nenhum carregador aqui agora para mostrar para vocês, mas a tela, a imagem também está danificada. Nesse caso aqui também não compensa mexer, galera. Uma tela dessa daqui hoje na internet aí, vocês vão encontrar às vezes por R$450 a R$500 uma tela para fazer a reposição de um relógio da Apple que é mais antigo. Aí entra no caso que eu falei para vocês. Exemplo, hoje a gente tem aí, ó, a gente já está no Apple Watch Série 10.
série 11, né? Mas vamos colocar o 10 aqui que está sendo comercializado. Ó, um relógio de R$ 2.700. Então, vai ter sim casos que esse tipo de relógio compensa arrumar. Em que caso? Você bateu o seu relógio e trincou somente o vidro. Então, a gente consegue fazer a substituição do vidro aqui na assistência e você consegue também enviar o seu relógio para a gente, tá? Para fazer esse orçamento aí, chamar a gente no WhatsApp para fazer um orçamento prévio aí dos seus relógios de marca, tá, galera? Seja uma troca de bateria, uma tela. Então, a gente consegue ter mais ou menos essa noção de gasto que você pode ter. Então, um relógio desse padrão aqui de 2.800, se quebrou somente o vidro, a gente consegue fazer a substituição e é válido ainda. Ah, e uma tela dessa, se quebrar a tela, olha só uma tela de um Apple Watch hoje série 10, a gente pode ver aqui, ó, não é uma tela original, tá, galera? AliExpress, ó, série 5, se a gente colocar um série 10, com certeza vai estar mais caro aqui, ali não está mostrando, mas vamos ver se tem um link onde a gente consegue selecionar a série, exemplo, ó, perfeito, um série 10 46mm. Olha o valor dessa tela aqui. Vamos colocar mais 40% de imposto aí, vamos jogar um pouquinho mais alto, 720 mais 40%. Então, ó, vocês vão ter numa tela R$1.000 de custo de tela. Mais uma mão de obra, vamos dizer que esse relógio fique por metade do preço para consertar. Vocês viram que um novo é R$2.500 e fica metade do preço para consertar. Não vai ficar a mesma coisa, a vedação original da Apple, que é a prova d'água, não vai ser a mesma coisa, galera, porque infelizmente quando a gente abre um relógio que é pela tela ou pelas costas, tá? Essa vedação ela nunca mais volta a ser original. Aqui a gente tem um anelzinho Orig, os que abrem pelas costas até tem uma resistência melhor. Os que abrem pela tela vai ter uma resistência? Vai, mas não vai ter o ATM tão forte assim. Exemplo, tem ATM1, ATM2, que são os graus de profundidade de pressão que você tem quando você mergulha com o relógio. Então acaba perdendo sim aí a eficiência de água. E as considerações finais que eu prometi no vídeo para vocês aí sobre os carregamentos. Às vezes você tá com o seu aparelhinho aí, o seu relógio que não tá carregando, cara. O que vocês podem fazer em casa? Vocês podem fazer aí a substituição de um cabo caso você não tenha um multímetro. Com certeza a maioria das pessoas não tem multímetro em casa, mas o que você pode fazer de primeira instância, sabe aquela caixinha de carga que a gente usa para carregar o celular? Pegue uma caixinha turbo, coloque o seu cabinho de carga e coloque para carregar, para ver se ele vai startar, para ver se ele vai funcionar. Às vezes o relógio fica muito tempo parado na gaveta e a bateria zera e precisa de um carregador mais forte para conseguir ativar essa bateria de novo. E aí vocês podem fazer isso. Não deu certo? Experimente trocar o cabinho, tá? Eu vou fazer um teste para vocês verem aqui, ó, como que é simples caso você tenha um multímetro em casa. Então a gente consegue fazer um teste básico, colocando na caixinha de carregar do seu celular e com o multímetro na escala de tensão contínua aqui, que é o Vzinho, esse Vzinho aqui, a gente consegue medir, ó. Vamos lá? Olha lá, tem os 5 volts, certo? Então a gente tem 5 volts aqui, a gente sabe que esse carregador está ok para isso daqui. Tem aparelhos que são assim, de pinos, e tem aparelhos que tem aquele carregador, aquela bolinha de indução, como essa daqui, ó. Esse tipo aqui a gente não consegue testar. Aí eu recomendo que vocês comprem realmente um fio desse daqui novo para a marca do relógio de vocês aí e façam o teste. Outra dica para você que está com dificuldade, o seu celular não, o seu smartwatch não está carregando. Às vezes esses padzinhos aqui, ó, onde são grudados o carregador, ó, eles ficam sujos, suor do braço, sujeira, acaba obstruindo aqui, a gente não tem mais o contato. Então o que você pode fazer? Com uma agulhinha ali ou uma pinça, dar uma raspadinha aqui para tirar toda a sujeira e ver se ele vai startar, se ele vai carregar. A grande maioria dos relógios, às vezes é por conta que ficou muito tempo parado e precisa dar um choque na bateria, da mesma forma que eu fiz com essa bateria nova aqui também, para tentar ligar esse reloginho aqui, que eu não consegui, pois aqui é um problema relacionado ao flat ou até mesmo à placa do aparelho.